Olá, boa noite para quem é da noite, bom dia para quem é do dia, e graça e paz para quem é da graça e da paz. Esse vídeo ele contém a introdução do curso de capacitação de educadores sociais cristãos no tratamento de dependentes químicos. Esse curso é um curso que eu elaborei. Eu sou um ex-dependente químico. Eu fui durante muito tempo viciado em crack. Em outros vídeos você pode conhecer um pouco mais a minha história. Mas diante disso tudo, o que eu posso dizer é que Deus ele fez da minha pior desgraça o meu maior ministério. E é isso que ele tem feito em minha vida, e ele tem me levado a trabalhar com essas pessoas. Qual a intenção do curso? Eu passei por vários tratamentos contra a dependência química em vários lugares, comunidades terapêuticas, em clínicas, igrejas, pastores. Muita gente tentou me ajudar, mas houve uma deficiência muito grande na ajuda. Não porque as pessoas não eram boas ou não queriam me ajudar de verdade, mas sim por uma falta de capacitação para trabalhar especificamente nessa área. Eu vou dar um exemplo aqui. Eu nunca deitaria na mesa de um cirurgião dentista para tirar um câncer no pulmão. Você deitaria? É óbvio que não, não é? Então, quando nós colocamos pessoas mal treinadas ou sem capacitação nenhuma ou sem treinamento algum para tratar com dependentes químicos, eles acabam matando a pessoa. Se um dentista for fazer um transplante de coração em você, ele vai te matar, né? Ele vai tentar tirar o seu coração com um buticão, não é verdade? Então, Deus me despertou para elaborar um curso, né? Eu que fui um dependente, passei por vários tratamentos e Deus me orientou para eu poder orientar as pessoas, instruir as pessoas e treinar as pessoas que estão interessadas a participarem desse tratamento, do tratamento em dependentes químicos, de pessoas que querem ingressar nesse ministério. Eu estou disponibilizando esse curso, algumas partes em vídeos e outras não, né? Você pode ter mais informações no meu site, vai aparecer aí tudo direitinho. E se você quiser uma ajuda em sua igreja ou em seu ministério, em sua equipe que trabalha nessa área, né? O meu endereço está disponibilizado. É só entrar em contato que nós vamos fazer o possível. Então é o seguinte, vamos iniciar. Eu quero falar primeiro sobre o número de reincidência que hoje ocorre, né, em todas as clínicas, em comunidades terapêuticas. As pessoas que entram para se tratarem, elas vão, se internam, desintoxicam e com o tempo elas caem de novo. Isso também faz parte da deficiência
no tratamento. É como uma pneumonia mal curada, né? Com o tempo ela volta. Eu quero falar também sobre os métodos e processos de desintoxicação, da importância, né, que tudo isso tem. Os remédios, a desintoxicação, o estar internado, né, tudo isso é muito importante, mas sem a aplicação das técnicas que nós vamos aprender aqui, é inútil, é vão, não passa de perda de tempo. Então, amém. Vamos à introdução. O que vai ser ministrado nesse vídeo é a introdução desse curso. É um curso muito longo, é um curso extensivo, é um treinamento que não acontece do dia para o outro, é uma coisa que a gente não aprende a trabalhar com ela de um dia para o outro, a não ser debaixo de muitos anos de dedicação e de compromisso. A primeira coisa que nós precisamos no tratamento do dependente químico é o compromisso. Muitas pessoas e muitas igrejas estão participando ativamente de algumas comunidades terapêuticas, de algumas clínicas, e estão ajudando financeiramente com doações, vão lá e pregam a palavra, dão amor, acolhem as pessoas. Ou seja, elas estão participando. Agora, existe um abismo muito grande entre participar e ser compromissado. Participar de um ministério e ter compromisso com um ministério. Qual a diferença entre participar do ministério de libertação de dependente químico e se comprometer com o ministério de libertação de dependente químico? A diferença está numa historinha que eu vou te contar aqui agora. Um grande jantar, muitos convidados, muita gente para se alimentar, e aí nós vimos a mesa posta: arroz, feijão, macarrão, ovos fritos e uma galinha assada. Eu quero usar essas duas galinhas, né? Com certeza os ovos que estão fritos não foram botados pela galinha que está assada, não é verdade? E com certeza a galinha que está assada não é dona dos ovos fritos. Então nós entendemos que duas galinhas participaram desse jantar. Aliás, duas galinhas se envolveram com esse jantar. Uma botou os ovos e deu, a outra morreu para estar ali, para fazer parte. Então essa é a diferença entre participar, se envolver e se comprometer. A galinha que se comprometeu foi a que morreu para que o jantar fosse servido. Ou seja, não tem volta para ela. A que botou está vivinha. Ovos, ela bota outros. Mas a que morreu não tem mais jeito. Já perdeu suas penas, já está assada, já foi ao forno, morreu para alimentar as pessoas. É exatamente essa diferença entre se envolver no tratamento de um dependente químico e se comprometer com o tratamento de um dependente químico. Eu espero que eu tenha explicado legal e que vocês tenham entendido. É possível vencer o crack, mas eu sou ousado a dizer que a libertação
de uma pessoa viciada em crack e outras drogas, ela depende mais de quem o está tratando do que do próprio paciente. Deixa eu usar um termo. O vício é uma doença. Imaginemos que eu esteja doente, né? E se eu for me tratar com um médico incompetente, ele vai piorar a minha saúde. É exatamente isso que eu estou dizendo. As pessoas estão cheias de boa vontade para tratar os dependentes químicos, mas falta competência. Entende? É uma doença grave, é um problema de saúde pública e muito grave. E não se trata uma doença se não for com um especialista. Esses são os motivos para o qual eu tenho oferecido esse curso, para especializar as pessoas, para capacitar as pessoas, para que as pessoas possam trabalhar de forma efetiva, para que o tratamento possa ser efetivo e possamos diminuir a reincidência e as recaídas de usuários de drogas. Então, vamos lá. Você já entrou para um grupo que apoia, que trabalha com dependentes químicos, ou em algumas ramificações desse grupo, que apoia a família, dá consolo à família, né, atende os parentes ou coisa assim. Mas a primeira coisa que você precisa saber é ter certeza que Deus que está te chamando para esse ministério. Primeiro, porque é um ministério dolorido, pesado, árduo, que exige muito de ti, vai te sugar, vai sugar todo o amor que possa haver em você. É por isso que você não tem que trabalhar com o seu amor, você tem que trabalhar com o amor de Deus, porque o seu amor falha, o seu amor se decepciona, o seu amor ele age de acordo com aquilo, com a resposta que você recebe do paciente. Agora, o amor de Deus, ele é incondicional. Ele age independente da resposta do paciente. Sendo positiva ou negativa, a resposta de Deus é sempre sim. Para o amor e para o tratamento e para a cura. Então, a primeira coisa que você precisa ter certeza, que foi Deus que te chamou. Se você não tem, é bom que você venha a ter essa certeza. E se você tem certeza que Deus não te chamou para esse ministério, eu te dou um conselho: pule fora agora. Porque senão você vai prejudicar aqueles que foram chamados. Com certeza, se Deus não te chamou para esse ministério, Ele tem um outro ministério reservado para você e te capacitará de acordo com aquilo que Ele te chamou. Mas eu quero enfatizar as pessoas que foram chamadas para trabalhar no ministério de dependência química. Quando Deus te chama para trabalhar com drogados, Ele te oferece duas coisas. A primeira coisa é uma cruz para você morrer nela. E a segunda coisa que Ele te oferece é a vida eterna. É pegar ou largar. A primeira coisa que nós precisamos entender é o diagnóstico da pessoa a ser tratada. O médico não olha para a pessoa e já vai pegando e cortando e fazendo a cirurgia, tira isso. Não, antes ele faz um exame completo, ele pede uma lista de exames para ver se aquela pessoa, aliás, para ver qual é o verdadeiro problema daquela pessoa, para ele ir no foco certo,
no órgão certo, para ele fazer a cirurgia no lugar certo, sem errar. Então a primeira coisa é que nós precisamos de um diagnóstico do viciado, do dependente químico, da pessoa em tratamento. Tá? Primeira coisa que nós precisamos entender é que um dependente químico, principalmente o dependente do crack, ele se torna com o tempo um retardado mental. O que eu quero dizer com o retardado mental? A mente dessa pessoa, ela passa a funcionar de forma exclusiva, de forma egoísta, de forma incoerente. A pessoa começa a pensar involuntariamente de forma obsoleta, de forma defasada. Ela começa a pensar de forma surreal. A realidade dela não é a realidade do mundo, entende? Porque ela cria um mundo, ela começa a viver no mundo dentro dela onde ninguém enxerga. Ela cria um ovo, uma casca de um mundo do tamanho de um ovo, com uma casca muito forte, onde ninguém pode penetrar. Então, todos os seus questionamentos com ela, todos os seus não podes, isso não deve, isso é errado, ou seja, na cabeça daquela pessoa, isso não vai surtir efeito, porque ela está cansada de saber que o que ela está fazendo é errado, e ela está cansada de ouvir que o que ela está fazendo é errado. E isso não vai surtir efeito, não vai ser efetivo na cura. A segunda coisa é que nós precisamos entender que a pessoa que é um dependente do crack, principalmente do crack, ele se torna um cego. Ele não consegue ver a real situação que ele se encontra. E não adianta você chegar e tentar colocar na cabeça dele. Não adianta você dar sermões, inúmeros sermões, porque aquilo não vai atingir um coração endurecido, um entendimento obscurecido pela dependência. A pessoa, ela se torna uma pessoa surda, ou seja, a pessoa se enche tanto de razão, por excesso de razão, essa pessoa não dá ouvidos à verdadeira realidade, às razões que a circulam. Ela até tenta, mas ela não consegue. A quarta coisa é que a pessoa se torna um coxo. Aliás, mudo. A quarta coisa é que ela se torna mudo. A pessoa só fala o que lhe convém. O viciado em crack, ele só fala o que lhe convém. Ele se fecha em suas dores, em suas depressões, não quer passar exatamente aquilo que ele está sentindo. Ele tenta ofuscar ou maquiar a sua verdadeira realidade com palavras que são convenientes. Exatamente isso. E a quinta coisa, a pessoa se torna coxo. Ela jamais vai conseguir sair do vício por conta própria. Ninguém abre a sua barriga e tira um câncer de algum órgão vital do seu corpo propriamente. Ninguém se faz uma autocirurgia. É impossível isso acontecer. Então, quando você entra para esse ministério de tratamentos com dependentes químicos, você está entrando em um ministério em que você vai ter que usar suas pernas para que a pessoa tratada caminhe. Você vai ter que pôr essa pessoa no colo e caminhar por ela. Você não vai ter que exigir que essa pessoa
ore, jejue ou faça. Tudo isso você vai ter que fazer por ela. Entende? É como ensinar uma criança a andar. É como ensinar uma criança a comer. É como ensinar uma criança a ler. Você vai fazendo e ela vai repetindo. A primeira coisa importantíssima é essa que nós acabamos de falar. Entender o diagnóstico, o diagnóstico do enfermo. Um retardado mental, cego, surdo, mudo e coxo. E o mais importante, nós precisamos entender que existem cadeias invisíveis, onde só aqueles que estão devidamente capacitados pelo Senhor dos Exércitos, que podem ir até elas e quebrá-las. Eu espero que vocês estejam entendendo essa introdução, essa palavra. Caso não, volte o vídeo, repita, assista de novo. É muito importante que você conceba essa primeira parte e entenda que você está lidando com um doente incapaz de qualquer coisa. Isto é um viciado em crack. Agora, a segunda coisa que eu quero dizer é a respeito de um requisito exigido para trabalharmos na libertação de dependentes de crack. O único requisito exigido é o amor. Bom, vamos lá. O que é o amor? Né? Olha, eu quero trabalhar no tratamento de dependente químico. O que é, pastor Samuel, o que o senhor exige? Esse curso exige apenas que você ame. Mas eu amo, então tudo bem. Então nós vamos estudar exatamente qual é o amor exigido, qual é o amor exigente, qual é o amor que é exigido, qual o parâmetro de amor exigido para ser eficaz na cura de um dependente químico. Nessa introdução, nós vamos estudar exatamente isso, o parâmetro de amor, qual o padrão de amor exigido. O que é amor? Eu tentei achar uma palavra que pudesse simplificar a expressão amor, que pudesse expressar na simplicidade a expressão amor, a essência da palavra amor. Eu não consegui, mas eu consegui construir uma frase que pode chegar perto da essência do significado da palavra amor. Eu quero ler essa frase para vocês. Amor é uma sequência de qualidade de ações motivada por uma decisão racional e pessoal de se entregar de forma legítima e incondicional ao exercício de fazer com que o bem atinja um indivíduo. Eu consegui definir amor nessa frase, mas mais tarde nós vamos ver com detalhes essa sequência de qualidades de qualidades de ações que eu estou falando nesta frase. Bom, o primeiro desafio que nós vamos enfrentar no tratamento do dependente de crack, eu enfatizo muito do crack porque é a droga do momento, é a pandemia do momento, e eu estou trabalhando muito com nessa área.
né? Porque quando uma pessoa entrou no crack, ela já experimentou todas as outras drogas, ou quase todas as outras drogas. Mas vamos lá, o primeiro desafio é levar a pessoa ao arrependimento, levar o dependente do crack ao arrependimento. Nós temos uma noção muito errada sobre o que é arrependimento. Arrependimento, a gente tem uma noção de que seja uma emoção, um sentimento de dor por algo que a gente fez e não deu certo, por algo que a gente fez e não deveria ter feito, né? Mas arrependimento não é exatamente isso. O arrependimento, muitas vezes, às vezes ele vem acompanhado com dor, às vezes não, né? Na realidade, arrependimento ele é uma decisão de mudar de mente. Mas como? Em que tese ou em que literatura eu embaso essa minha afirmação? Eu embaso essa minha afirmação na literatura da Palavra de Deus, que está escrito em Mateus, capítulo 9, versículo 13, quando diz assim: Ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia quero e não sacrifício, porque eu não vim chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Quando Jesus Cristo disse essa frase, ele estava dizendo a um bando de crentes, um bando de fariseus, né, de judeus que eram os cristãos da época, e os cristãos não, porque o cristianismo ainda não existia, que eram os servos do Deus vivo. Na época, o Deus de Abraão, Isaac, Jacó, o meu Deus. Por que Jesus disse isso? Jesus disse isso numa situação assim, ele estava em casa, né, em um banquete, e juntamente com ele estavam assentados prostitutas, ladrões, né, cobradores de impostos, pessoas que eram marginalizadas pela sociedade judaica, né? Se fosse hoje, a gente poderia pôr pessoas que eram marginalizadas pela sociedade cristã, pela comunidade cristã, pela comunidade judaica. Então, essas pessoas estavam criticando Jesus. Essas pessoas chegaram aos discípulos de Jesus e disseram assim: poxa, esse aí que está dizendo que é o mestre de vocês, o Messias vindo de Deus, o Filho do Deus vivo, como que ele pode ser se ele se assenta com prostitutas e ladrões? Não é verdade? Então, quando eles questionaram isso, o Messias olhou e disse: olha, ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia quero e não sacrifício, porque eu não vim chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Jesus usou o termo arrependimento. É esse termo que eu quero pegar agora nesse versículo. O termo grego usado aqui para a palavra arrependimento são duas palavras, né? São a conjunção de duas palavras gregas, meta e noia. Meta significa mudança e noia significa mente. Mudança de mente. Era isso que Jesus estava pregando. Então, o nosso primeiro desafio é pegar o dependente químico e fazer com que haja uma transformação na mente dessa pessoa. E fazer com que essa pessoa
passe a pensar diferente, a enxergar as coisas de forma diferente, a entender as coisas que ela escuta, vê de forma diferente. Esse é o primeiro desafio, levar a pessoa ao arrependimento, a uma mudança de mente. Agora, como nós vamos levar essa pessoa a uma mudança de mente? Olha, lembre-se que nós vamos trabalhar na transformação de uma pessoa incapaz de fazer qualquer coisa por si mesma. Lembre-se disso. Nós estamos trabalhando na libertação, na transformação de pessoas que são incapazes de fazer qualquer coisa por si mesma. Então, nós precisamos transformar essa pessoa. E a palavra de Deus diz em Romanos 12:2 o seguinte: e não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A palavra de Deus aqui, ela está dizendo que a transformação, ela ocorre com a renovação do entendimento. Ou seja, olha bem, nós estamos vendo que o arrependimento é a mudança de mente. Nós vimos em Hebreus 12:2 que a palavra de Deus nos convoca a sermos transformados, mas de que forma? Através de quê? Através da renovação do entendimento. Então, nós entendemos que renovar o entendimento é arrepender. A transformação vem pelo arrependimento. A salvação vem pelo arrependimento. Não adianta eu crer e não me arrepender. A salvação vem pelo arrependimento. A libertação vem pelo arrependimento. O arrependimento é a mudança de mente. A mudança de mente é a renovação da mente que transforma. Está dando para entender? Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. O entendimento do viciado em crack, ele está obscurecido. O camarada, ele não consegue enxergar a verdade. Nós vimos lá no início que ele é um cego, é um retardado mental. Ele não consegue pensar, raciocinar de forma legítima. Ele não consegue organizar seus raciocínios e os seus pensamentos. Porque foi criado uma fortaleza em sua mente. Tudo aquilo que ele acredita, para ele é verdade. As suas mágoas, as suas dores, os seus traumas, os seus ressentimentos, tudo para ele, só isso para ele é verdade. Então, nós temos que levá-lo, renovar a mente, né? Como diz o profeta lá em Lamentações 3:22, quero trazer à memória o que me traz esperança. Então, o nosso primeiro desafio é levar o viciado em crack à transformação, à libertação. Mas como? Pela renovação da mente. Então, o nosso primeiro desafio é levar o viciado em crack à renovação da mente. Então, precisamos aprender como levar um viciado em crack e outras drogas à renovação da mente, para que ele possa ter uma libertação efetiva e concreta. Como podemos levar um dependente químico a ter uma mente renovada, ao arrependimento da mente? E isso eu já falei. Sim, não falei não, estou falando agora. Como podemos levar um dependente químico a ter uma mente renovada?
Como podemos levar um dependente químico a ter uma mente renovada e ao arrependimento, perdão. É isso que eu estou querendo dizer. Eu quero te dar algumas dicas de como não vai ser, como não vai dar certo de você levar um dependente químico à libertação. Primeira coisa, você não vai levar um dependente de crack e outras drogas a se libertar pela renovação da mente lendo a Bíblia para ele. Descarta isso. Você não vai conseguir a libertação de uma pessoa lendo a Bíblia para essa pessoa. Eu quero enfatizar isso lendo o que está escrito em 2 Coríntios 4, no versículo 3 ao 4. Está escrito assim: mas se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem, está encoberto. Presta atenção. O apóstolo Paulo, ele está dizendo que o evangelho está encoberto para os que se perdem. Não adianta se você pegar a Bíblia, dar a Bíblia para ele, dar folhetos, dar panfletos, isso não vai solucionar o problema da pessoa. Entende? Porque a verdade está encoberta. Não adianta. Não adianta. Mas se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Preste atenção, o Deus deste século, Satanás, Lúcifer, ele cegou o entendimento do viciado em crack, para que ele não consiga enxergar a graça da verdade que está na palavra de Deus. Ou seja, ele pode ler 500 vezes, 1 bilhão de vezes, que não vai surtir nenhum efeito. Amém? Outra coisa que não vai ser, porque a pessoa está cega. Ou seja, você não pode exigir de um cego que ele enxergue alguma coisa. Você não pode chegar para um viciado em crack, você tem que enxergar a verdade. Enxerga o homem. Ele não vai enxergar, ele vai tomar raiva da sua cara, vai tomar raiva da igreja, vai tomar raiva dos crentes, vai tomar raiva da Bíblia, vai tomar raiva de Deus e não vai querer saber de Deus. Você não pode forçar uma pessoa a enxergar a verdade. Você tem que levá-la à verdade. Nós vamos ver com detalhes como fazer isso mais tarde. A segunda coisa que é ineficaz na libertação de um dependente químico é a tal da unção com óleo. Não é ungindo a pessoa que você vai levá-la à transformação da mente para alcançar a libertação. Preste atenção, nós estamos aprendendo que a libertação vem pela renovação da mente. Então, não há como libertar sem renovar a mente. Há como desintoxicar, engordar a pessoa, né? Tirá-la por uns tempos da droga, internar. Mas se a mente não for renovada, a libertação não vai existir. A pessoa vai ter uma queda e o segundo estado vai ser pior do que o primeiro estado. Né? Ou seja, não é ungindo a pessoa que você vai levá-la à libertação. A pessoa que você se comprometer a morrer por ela, para que ela seja liberta, ela só vai ser liberta a partir do momento em que você for a unção na vida dessa pessoa. E não uma gota de óleo na sua mão e na testa dessa pessoa. Essa pessoa vai ser liberta quando você se comprometer a ser o Messias na vida dela, a ser o Espírito Santo na vida dessa pessoa, a ser a unção de Deus na vida dessa pessoa.
Nós vamos estudar cada tópico desse com detalhes, tá bom? Eu estou fazendo um pequeno resumo aqui para o tempo do vídeo não ser muito longo. Como que eu posso embasar-me neste fato de que a unção também não funciona? A palavra de Deus diz, São Francisco de Assis, ele disse o seguinte: pregue o evangelho em todo o tempo, se necessário, use palavras. Eu amo essa frase de São Francisco de Assis. A sua vida vai ter que ser o evangelho dessa pessoa. Mas eu não vou entrar nesse assunto agora. Deixa eu me restabelecer aqui com o meu esboço, que parece que nós brigamos aqui. Só um minutinho. Tá bom. A pessoa é cega, isso. Não é ungindo a pessoa. Tudo bem. Isso que eu estou dizendo. Não é ungindo a pessoa que você vai curá-la. Você vai ter que ser a unção dessa pessoa. Você vai ter que suprir a unção desta pessoa. A Bíblia diz lá em 2 Coríntios, no capítulo 3, no versículo 2: vós sois a nossa carta, escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens. A Bíblia que essa pessoa vai ler é você. A carta, o panfleto, o versículo que essa pessoa vai ler é você. A oração que essa pessoa vai receber são suas atitudes. É sua incondicionalidade em amá-la. É isso que a pessoa vai ver. É isso que vai iniciar o processo de renovação da mente desta pessoa que está em tratamento. Outra coisa que não é eficaz não é fazendo campanha de oração. A palavra de Deus diz assim: e busquei dentre eles um homem que estivesse tapando o muro e estivesse na brecha perante mim por esta terra, para que eu não a destruísse, porém a ninguém achei. Ezequiel 22:30. A campanha de oração que você vai fazer é a sua vida. A sua vida toda, a sua vida inteira vai ser a oração por essa pessoa. A oração para a libertação da pessoa que você se comprometeu a trabalhar na renovação da mente dela, para que ela fosse livre do vício. A campanha de oração que você vai fazer vai ser o seu estilo de vida. A sua oração por ela vai ser o seu estilo de vida, guerreando periodicamente no oculto, em seu quarto. Não são algumas 2, 3 horas de oração por aquela pessoa, ou orar por aquela pessoa 3 vezes ao dia. É orar por aquela pessoa em todo o tempo, sem cessar, dia e noite, 24 horas por dia, 10 dias, 7 dias por semana. Eu esqueci quantos dias tem a semana aqui agora. 7 dias por semana, 4 semanas por mês, 12 meses por ano. É isso aí. Esse cotidiano de oração. Esses são alguns dos requisitos e algumas das coisas que não dão certo na libertação. Entende? Olha, eu quero dizer que ler a Bíblia para a pessoa, isso é muito bom, isso é muito válido. Ou ler a Bíblia com a pessoa. Eu quero dizer que ungir a pessoa é muito bom e é muito válido. Eu quero dizer que as campanhas de orações também são muito boas e são válidas. Mas elas são boas, tudo isso que eu disse é muito bom e válido quando esses princípios que eu acabei de dizer são aplicados
legitimamente e de forma efetiva e constante. E nós temos que entender que isto também não é uma coisa que acontece do dia para a noite. Então, a unção, por último, que eu disse a respeito da unção, o ungir com óleo dessa pessoa, a unção sobre essa pessoa vai ser a sua vida. Lutando por ela no oculto. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Efésios 6, versículo 12. Orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto, com toda perseverança e súplica por todos os santos. Efésios 6, 18. Orando em todo o tempo. O seu estilo de vida vai ter que ser a sua campanha de oração por essa pessoa. Por que eu digo isso? A Bíblia diz assim: se guardardes, o próprio Cristo disse, se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. Tenho-vos dito isto, para que o meu gozo permaneça em vós e o vosso gozo seja completo. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a sua vida pelos seus amigos. Vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. João 15, do versículo 10 ao versículo 14. É isso aí. Morrer. Se comprometer com a libertação de um viciado em crack é morrer por ele. É o caso da galinha assada que nós vimos no início desse vídeo. Tem muito crente botando ovos na recuperação, no tratamento de dependentes químicos, enquanto poucos estão arrancando as penas e entrando no fogo para morrerem e serem assados, sem ter como voltar atrás, para que essas pessoas sejam curadas de forma legítima e verdadeira. A galinha que botou os ovos, ela podia ir lá e falar: me dá os meus ovos de volta. Agora, a galinha que morreu não tinha como ela pedir de volta a vida. É isso que eu quero deixar bem claro para vocês que estão se disponibilizando a trabalhar no tratamento de dependentes químicos. Vamos lá. O que é morrer por um dependente químico? Olha, quando você entra nesse trabalho, você tem que estar disposto, primeiro, a tomar prejuízo. Entende? Você tem que estar disposto a tomar muito prejuízo, porque um usuário de crack, ele rouba mesmo. E rouba muito. Ele dá muito prejuízo. E vira e mexe, a pessoa que você vai estar trabalhando com ela, você às vezes vai precisar depositar um pouco de confiança nela. E algumas delas, não são todas, mas algumas delas, normalmente, a grande maioria, um dia vai trair sua confiança e vai subtrair algo de você. Vai te roubar algo de valor para vender e usar droga. Às vezes ele pode roubar algo que vale R$200 para ir lá na boca e trocar por uma pedra que vale R$10, R$20. Entende? E quando isso acontecer, você vai ter que amar mais a pessoa que te roubou
do que o bem que te foi roubado. Se você não tem essa disposição, então pode pedir para sair. Isso é se comprometer. Você vai ter que estar disposto a receber ingratidão. Muitas das vezes, a pessoa que você está ajudando vai te difamar, vai ser ingrato, não vai corresponder, não vai responder à altura de todo o investimento que você tem feito na vida dela, vai tratar com desprezo tudo que você tem depositado, toda a confiança para que ela seja liberta. Então você vai ter que estar disposto a passar por isso sem se magoar com a pessoa, sem se ofender com a pessoa, de forma incondicional. Porque nós vimos no início que a pessoa ela é totalmente dependente, aliás, ela é totalmente incapaz de raciocinar de forma lógica e coerente e sensata. Você vai ter que estar acostumado com o desprezo, a difamação e a decepção, né? Muitas vezes uma pessoa que você vai considerá-la recuperada, ela vai sofrer uma queda, né? Vai cair e quando se assustar ela vai estar na rua de novo usando droga, roubando de novo e tal. Você vai ter que se acostumar com várias quedas para você voltar lá e buscar aquela pessoa novamente e tratá-la com o mesmo amor, com o mesmo carinho que Jesus te trataria se você se desviasse hoje dos seus caminhos e retornasse amanhã. Agora, você pode estar assustado com isso tudo, né? Mas sim, o tratamento com dependente químico não é nada agradável. Humanamente falando, é quase que insuportável, desagradável, é cruz, meu irmão. É cruz cheia de ferpa, é cruz com madeiro lavrado, não é aquela cruz bonitinha, lustrada, né, com tacolac, não. É uma cruz lavrada no lenhão mesmo, né, com o machado e o facão que você tem que pôr nas costas e sofrer para que a pessoa possa alcançar a vida e a libertação. Então, de repente, você está assustado com isso. Às vezes é de se assustar, sim. É por isso que exige disponibilidade e pouquíssima gente se dispõe a isso. Mas não se preocupe com os prejuízos, com a ingratidão, com o desprezo, a perseguição e a difamação, porque a palavra de Deus está escrito: em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre por toda a parte a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também nos vossos corpos. Veja bem o que o apóstolo está dizendo: trazendo em toda a parte a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também nos nossos corpos. Veja bem, jamais a vida de Cristo vai se manifestar na vida da pessoa que está sendo tratada se antes ela não for manifestada na vida de quem a está tratando. A pessoa não recebe espiritualmente aquilo que você está falando com ela, aquilo que você está pregando. A pessoa, um dependente químico em tratamento, ele recebe espiritualmente aquilo que você vive legitimamente no oculto, onde ninguém vê, só você e Deus. É isso que essa pessoa recebe. E assim nós que vivemos
estamos sempre entregues à morte, por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também na nossa carne mortal, de maneira que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Ou seja, a vida só vai se manifestar na vida de um dependente químico em tratamento, no qual você o está tratando, quando a morte se manifestar em você. Olha só que coisa, a vida só se manifesta na pessoa que está sendo tratada quando a morte se manifesta em você. Quando você morre para as suas razões, para os seus direitos, para as suas emoções, para aquilo que você acha que deveria ser. Entende? Só assim a vida de Deus pode se manifestar. Eu quero deixar bem claro que nós estamos na introdução. Todas essas coisas que eu estou falando, nós, no curso extensivo, nós abrangemos cada ponto que eu estou dizendo aqui, detalhe por detalhe. Amém? Ou seja, a pessoa que você está tratando, ela só vai nascer de novo quando você morrer por ela. Eu quero dizer aqui, para você esquecer aquela palavra que diz amar o próximo como a ti mesmo. Delete isso. Esquece isso. Eu quero trazer para você o mandamento de Jesus Cristo, que ele diz assim: o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a sua vida pelos seus amigos. Vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Ninguém tem maior... Aliás, o que eu quero enfatizar aqui é exatamente isso. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. Não é amar como a si mesmo, é amar como Jesus amou. Amar até o fim, amar até a morte, amar até o sangue. A única coisa que cura um dependente químico da dependência é amor. Não são palavras, não é internação, não são remédios, não é desintoxicação, não é conselho, é amor. Não é sermão, é amor. O amor que nós vamos estudar no decorrer deste curso, e eu convido você a fazer parte. Eu vou encerrar este vídeo por aqui, porque nós já vamos dar 1 hora de vídeo e eu não quero que esses vídeos passem de 1 hora. Nós vamos ter a segunda parte deste vídeo e que Deus te abençoe. Assista a segunda parte da introdução do curso de treinamento para educadores sociais cristãos no tratamento de dependentes químicos. Eu sou o pastor Samuel, amo você, que Deus te abençoe e, como diria um grande pastor que eu admiro muito, o amor é a carta de identidade do cristão. Shalom Adonai, que Deus abençoe.